Olá, bom dia. Bom dia, minha gente, nessa quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, Reginalva, Cacá, Tiago, José Roberto. Bom dia, Ana Veiga, Jéssica, Tiago, Zé Antenor. Bom dia, Edson Bittar, Ana Veiga, isso de novo. Grace, bom dia. Benis Quitanilha, bom dia, minha gente. Eu tenho uma palavra hoje, quero compartilhar com você. Confesso que esse texto que eu vou compartilhar hoje, eu gosto muito dele. É um texto que aparece muito rápido na Bíblia, mas para mim é um texto de uma riqueza enorme. E ele fala sobre, para nós, ele fala muito comigo sobre a vida, sobre aquilo que propriamente fazemos na nossa vida. Se você quiser anotar, ele fica em 2 Reis, no capítulo 13, esse texto. Já tive a oportunidade de ser abençoado demais com esse texto. Vou falar com ele aqui, vou falar com vocês hoje sobre ele. 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14, diz assim: Eliseu, o profeta, sofria de uma doença incurável, ou seja, ia morrer. Eliseu tinha 100 anos, aproximadamente aqui, alguns estudos dizem. E Jeoás, ele era rei da nação de Israel, de Judá, foi visitá-lo. E por que Jeoás foi visitar Eliseu? Ele foi visitar porque Jeoás estava precisando da ajuda. A Síria, os sírios, eles vinham contra Israel. E Eliseu, ele precisava de alguma forma ter uma palavra de Deus nesse momento. Jeoás, ele estava desesperado, com medo. Ele era um jovem rei e nós estamos vendo um profeta no final da sua carreira. Observa, um jovem rei no início do seu reinado e um ancião no final da sua vida, um profeta. Nós temos muito a aprender com aqueles que começaram e também com aqueles que já estão no final da caminhada. Quando a gente é jovem e a gente começa, a gente tem normalmente um ímpeto maior, uma ansiedade muito grande, mas aqui o ímpeto de Jeoás, ele se concentra propriamente no medo. O medo dominava ele. 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, do tal ele se torna escravo ou servo. No caso dele, o medo. Eliseu sofria de uma doença incurável e Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei viu Eliseu, começou a chorar. Meu pai, você é a força dos carros e cavalos de Israel. Quando Jeoás chegou na casa de Eliseu, que viu ele moribundo em cima de uma cama, ele começou a chorar. Meu Deus, eu vim aqui pedir ajuda, é você que está precisando de ajuda. Porque na cabeça de Jeoás, a ajuda seria física. E quantas são as vezes na nossa vida que diante de desafios que nós buscamos a Deus, buscamos conselhos da parte de alguém que pode nos dar, homens e mulheres de Deus, e às vezes a gente nessa busca, o que a gente quer não é uma ajuda. O que a gente quer é a solução para todos os nossos problemas. Jeoás foi lá buscar a solução, ele queria que Eliseu resolvesse todos os seus problemas. E ele se surpreendeu quando viu Eliseu numa cama moribundo. Ele falou, eu vim aqui pedir ajuda, é você que está precisando de ajuda, cara. E começou a chorar. Meu Deus, carros e cavalos de fogo, papapá. Começou a falar aquela coisa toda. Eliseu disse, vai buscar o arco e algumas flechas. O rei trouxe o arco e as flechas. Eliseu não ouviu qual era o problema de Jeoás, mas já sabia. Porque desde quando o conheceu, já ouvia falar sobre o seu comportamento e sobre os seus problemas de ansiedade, de preocupação e de medo. Queridos, quando somos dominados pelo medo, não conseguimos controlar absolutamente nada. A gente precisa entender o que Pedro disse na sua segunda carta. Aquilo que domina você
você vai ser escravo disso. Se o pecado te domina, você é escravo do pecado. Se as redes sociais te dominam, você é escravo das redes sociais. Se a pornografia te domina, você é escravo da pornografia. Se o fast food te domina, você é escravo do fast food. Se o açúcar... Eu percebi, queridos, que eu estava sendo dominado pelo açúcar, de verdade. Eu sou um formiga, eu gosto muito de doce. E eu resolvi ser radical, começar a cortar, porque o açúcar, ele atrapalha em tudo na nossa vida, inclusive na nossa capacidade cognitiva. E eu comecei a cortar mesmo, já há algum tempo, o açúcar. Eu comecei a diminuir, na verdade, significativamente. Então, hoje, eu estou com um problema. Eu já não consigo comer tanto doce como eu comia. Ainda bem, né? Porque eu como um pedaço de bolo, já me dá um certo enjoo. Porque eu comecei a diminuir tanto o açúcar sem o café, nada. Eu não acrescento açúcar em nada. Eu não acrescento açúcar em nada. Se um pedaço de bolo já tem açúcar, eu consumo. Agora, suco, café, tudo que eu bebo, eu não acrescento. E aí hoje, qualquer coisa que eu consumo de doce, já não me desce tão bem, de uma forma enjoativa. Ontem a Carlinha ganhou, hoje é aniversário de Carlinha, ela ganhou uma caixa de bombons, de chocolate da Copenhague, e aí eu peguei uma trufa ontem. Eu comi aquela trufa, eu comi toda. Quando chegou na metade eu já estava enjoado. E aí de raiva eu comi toda uma trufa. E no final eu fiquei enjoado. Normalmente eu comeria umas 4. Então a gente precisa decidir que não é porque a gente é assim há muito tempo que a gente tem que morrer desse jeito. A gente tem o poder de mudar isso. E ninguém pode fazer isso por nós. O que aconteceu? Joás, ele foi até o profeta porque ele estava desesperado, ele queria ajuda para solucionar todos os seus problemas. Quando ele chegou lá e viu Eliseu moribundo, ele falou: meu Deus, vim aqui te pedir ajuda, você está pior do que eu, você está precisando da minha ajuda. Aí Joás falou: meu rei. Eliseu falou assim: vai pegar seu arco e flecha, rapaz. Aí ele pegou e falou assim: abra a janela. E ele abriu. E ele disse o seguinte: põe a mão aqui junto comigo. E ele pôs a mão. Eliseu disse: agora abre a janela que vai para o leste. Ele abriu. E o profeta disse: atire. Eliseu segurou com ele, talvez suas mãos enrugadas, trêmulas, o arco, e Joás ali, e ele falou assim: é para você tecer o arco, é para você puxar. Ele puxou e ele soltou. Quando ele soltou, a flecha saiu. E Eliseu declarou: flecha da vitória do Eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada naquele reino. Ou seja, ele deu uma direção. Ele declarou uma palavra profética. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente ouve uma palavra profética e a gente acha que essa palavra ela vai ser suficiente para derrubar os nossos inimigos? Essa palavra ela vai nos dar a direção. E ela vem acompanhada também com algumas coisas que nós precisamos fazer. O texto diz, Eliseu exclamou: essa flecha da vitória, flecha da libertação da Síria, você lutará contra a Síria. Ou seja, não foi um ato profético que fez com que ele vencesse. Pá! Em nome de Jesus, acabou tudo. Não. Um ato profético deu para ele uma visão clara do que ia acontecer. Mas ele tinha a parte dele. Você terá que lutar contra a Síria, até não restar mais nada. Só que Joás, ele queria facilidade. Ele queria milagre. Ele queria que toda a parte difícil fosse feita pelo Senhor ou por outras pessoas. Na vida a gente busca isso. Eu queria parar de comer doce sem sentir vontade. Eu posso até ir no médico, pedir para ele me dar um inibidor de apetite que vai até tirar a vontade de comer doce, mas vai ocasionar alguns outros problemas em mim. Então, queridos, se eu comecei a comer doce de uma forma devagar, por que agora eu preciso parar de comer doce de uma forma rápida e instantânea? Eu preciso fazer uma reeducação alimentar gradativa. Cortei o açúcar do café, cortei o açúcar dos sucos que bebe na rua, comecei a cortar.
Se eu como doce todos os dias, eu vou comer dia sim, dia não. E eu vou vencendo esses desafios e as desistências. Eu estou falando isso na minha vida, no meu caso do açúcar, e isso cabe para qualquer coisa da vida, para se vencer aquilo que tem se dominado, que tem dominado a si mesmo. A gente precisa entender que às vezes uma crise conjugal, né? Uma crise conjugal, às vezes o copo está cheio no casamento. Qualquer coisinha, quando o copo está cheio, entorna. E aí a pessoa, ela, às vezes, procura o pastor para, de alguma forma, esvaziar o copo ou jogar fora o copo. E eu sempre pergunto, foi rápido ou demorou para o copo encher? Não, demorou. Então como que você quer que o copo esvazie agora rápido? Não, vai ter que esvaziar na mesma proporção que encheu. Devagar, mas sempre. Devagar, mas constante. E assim é em tudo nas nossas vidas. Eliseu falou, pega o arco, ele pegou. Atira a flecha. Aí ele atirou. Primeira flecha, flecha da vitória. Disse Eliseu, agora pegue as outras flechas. E ele as apanhou. Eliseu disse ao rei, bata no chão. E o rei bateu no chão 3 vezes e parou. Ele bateu 1, 2, 3 e parou. Aí Eliseu falou assim para ele, pô, parece que você não quer mesmo, né, cara? Eu disse quantas vezes você tem que bater? Não, então por que você bateu 3 vezes? Por que você não pega esse negócio com vontade e faz o negócio direito? Por que aquilo que vem à tua mão para fazer, você não se empenha e dá o seu melhor? Por que tudo que é falado para você fazer, Eliseu falou para Joás, você está sempre esperando dos outros alguma coisa? Pega esse negócio e dá o seu melhor aí, rapaz. Acredita, cara. Você fica esperando uma direção minha, mas você mesmo não acredita depois da direção no que você está fazendo. Você não acredita que é possível. E aí ele fala, porque você só bateu 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. Você podia ter batido 10, 500, 5, 1000. Mas por que você não bateu? Porque você está sempre esperando de alguma forma. E aí Joás ficou olhando para ele. Falou, pô, é verdade, cara. Eu estou sempre esperando. Eu estou sempre terceirizando as minhas responsabilidades. Eu estou sempre querendo que outras pessoas façam por mim aquilo que sou eu que preciso fazer. Então, observe que um cara como Eliseu, moribundo em cima de uma cama, tinha mais coragem e atitude do que um jovem rei que tinha acabado de começar a reinar a nação de Israel. Então, a pergunta que fica é, tem a ver com idade? Sim ou não? Não, não tem a ver com idade. Tem a ver com o quê? Tem a ver com ousadia e fé? Tem. Tem a ver com determinação? Tem. Tem a ver com acreditar? Tem. Eu pergunto para você, você acredita? Não, eu acredito que o Senhor... Sim, o Senhor está com você. Mateus no capítulo 28. Eis que eu estarei com você todos os dias. Então ele já está. Agora, você acredita em você? Você acredita em você? Aí já... Não, eu acredito. Em nome de Jesus, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Observa que a gente vai sempre abstraindo. Não, eu acredito. Eu vou fazer do meu plano B, o plano A dar certo. Eu vou pegar esse negócio aqui e vou dar o meu olhar. Eu vou pegar essa direção profética, essa palavra profética e vou fazer a minha parte. Foi isso que aconteceu com ele aqui. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que você não bateu 5 ou 6 vezes ou mais? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de uma vez. Mas, dessa vez, você derrotará apenas 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. E aí a gente acaba percebendo que o tempo de Eliseu aqui na terra passou. E quando o tempo dele estava em vigência, ele fez o seu melhor. Ele entregou palavras proféticas para pessoas que agarraram essas palavras, acreditaram nessas palavras, fizeram o que precisava ser feito. E também liberou palavra profética para pessoas que não fez tanta diferença. Quantas foram as vezes que Deus liberou uma palavra, uma direção para você e talvez você não tenha tido a coragem necessária para fazer aquilo que você precisava fazer, para que você pudesse colher resultados diferentes. Então, a pergunta que fica é, de quem eu estou esperando? De Deus? Não, Ele já está comigo, Ele já está com você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Então, na verdade, nós estamos esperando de nós mesmos. Nós estamos esperando da gente mesmo.
E por isso que eu falo que o maior inimigo a ser vencido na nossa vida não é o diabo, não são as pessoas. O maior inimigo a ser vencido sou eu, porque se eu venço aqui, eu venço em qualquer outro lugar, sim ou não? Quem vence a si mesmo, vence qualquer um. Davi, quando enfrentou Golias, primeiro ele precisava enfrentar quem? Ele mesmo. Por que Saul não enfrentou Golias? Porque ele perdeu para ele mesmo. Por que Joabe não enfrentou Golias? Porque ele perdeu para ele mesmo. Por que Eliabe, irmão de Davi, não enfrentou Golias? Porque ele perdeu para ele mesmo. Se você perder para você mesmo, você vai vencer de quem? Você vai vencer de quem? Fala para mim. Tem jeito. A gente precisa entender aquilo que a gente quer na vida. E domingo eu até falei sobre isso, né? Enquanto o Zinho estava fazendo um solo de guitarra lá, bacana, bonito, no momento da generosidade, no final, e eu olhei assim e falei, rapaz, o cara toca muito, ele toca muito. E aí, fazendo aquele solo, eu olhei assim e falei, nessa hora me dá vontade de aprender a tocar guitarra. Então, só que a gente quer aprender a tocar guitarra sem pagar o preço de ficar horas e horas e horas e horas estudando. Não tem jeito. Aí eu brinquei, encosta sua cabeça na minha aquizinho e faz uma transferência. A gente quer milagre, a gente quer facilidade. Só que não existe isso. Você acha que foi fácil para ele quando ele decidiu aprender a tocar? Claro que não. Tem todo mundo que começa, toca igual a ele? Não, ele é uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque ele fez além daquilo que as outras pessoas decidiram fazer. É assim que acontece na nossa vida. Claro que algumas pessoas elas têm mais aptidão para algumas coisas. E o nome disso é elemento. Então, eu vou me dirigir a você, presta atenção no que eu estou falando aqui. Você tem muito mais aptidão do que muita gente para algumas coisas. Você só precisa descobrir qual é a sua aptidão e para o quê. Você só precisa descobrir, e eu chamo isso de elemento. Qual é o seu elemento? Por exemplo, num triatlo, tem dois amigos que fizeram o Ironman. Triatlo são 3 provas: corrida, natação e bicicleta. Então, normalmente no triatlo, cada pessoa ela se desenvolve melhor em alguma área. Tem gente que é melhor na corrida, tem gente que é melhor na natação, tem gente que é melhor no ciclismo. Você é melhor em que área da vida? Quando você descobre o seu elemento, você tem muito mais vantagem. E aí, esses 2 amigos, um era melhor na corrida, o outro era melhor na natação. Quando eles foram nadar, um chegou muito na frente do outro. Só que quando foram correr, um chegou muito na frente do outro. Então, a pergunta que eu faço para você, você tem focado em descobrir qual é o seu elemento? Qual é o dom, o talento, a habilidade que Deus deu a você? Que se você desenvolver isso, você vai ser muito melhor do que a grande maioria das pessoas. Ao invés disso, nós estamos nos esforçando em querer sermos melhores naquilo que nós não fomos chamados para ser. Faz sentido isso ou não, queridos? Por exemplo, violão. Eu não toco violão, querido. Por isso eu não me arrisco de querer tocar na igreja. Então eu pego o violãozinho aqui, tiro umas 2 musiquinhas e tenho o meu momento com o Senhor aqui. E para mim é o suficiente. É o meu elemento? Não. Então, posso insistir. Posso até melhorar um pouco. Mas, para mim, no violão, tudo vai ser muito mais difícil. Agora, qual é o meu elemento? Qual é o talento que Deus me deu? É a comunicação, é a fala. Então, se eu me aperfeiçoar nisso, eu me torno melhor. Então, você imagina, eu acho que há 5 meses, numa live com vocês aqui, ao vivo. 5 meses ao vivo, eu entro ao vivo, não tem nada gravado, querido. Então, acontece às vezes de um dia, uma palavra sair errada, uma coisa, e aí uma pessoa que ela ouve isso fala assim, ele falou errado. Você, mas eu estou há 5 meses aqui, em algum momento no improviso e ao vivo vai sair. Mas na grande maioria das vezes, na totalidade, a minha capacidade cognitiva de raciocínio, ela melhora muito mais. Por exemplo, ontem eu acordei às 7 horas, eu acordo às 6 horas. Eu venho para cá, tenho um estudo, me preparo, oro. Ontem eu disse aqui que eu acordei às 7 horas. Então, eu fui no banheiro, lavei o rosto, tomei uma água e aí vim para cá. Quando eu cheguei aqui,
Já faltava 2, 3 minutos para começar a live. Caramba, meu Deus, eu fiquei nervoso. Não, já faço isso há tanto tempo. Simplesmente eu abri a Bíblia. Na verdade, eu tinha um esboço de domingo de manhã, eu peguei o esboço, falei assim, vou falar sobre isso aqui. O que é isso? Elemento. Ah, é porque eu sou bom, é porque... Não se trata disso. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Eu já estou fazendo isso há muito tempo. Se eu pego mensagens minhas lá no Vimeo e eu assisto, meu Deus do céu, eu falo assim, caramba, rapaz, que doideira. Quanta dificuldade, meu. Claro, agora você vai treinando. Você vai aperfeiçoando aquilo que Deus te deu. Por isso Joás não foi. Quem foi Joás? Fala para mim sobre Joás aí. O rei Joás, você já ouviu falar? Talvez você tenha ouvido falar. Agora, quem foi Eliseu? Com certeza. Você pode contar 1, 2 ou 3 episódios de Eliseu. Conta um de Joás aí. A história não vai ecoar feitos de pessoas covardes que terceirizam as suas responsabilidades. É sobre isso, queridos. É disso que se trata. Ninguém vai ser bom naquilo que faz pouco. O que você quer ser bom? E o quanto você tem feito e se dedicado para isso. A gente precisa ser inspirado por pessoas que são melhores que nós. Sempre. A gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que ter fome. A gente tem que ter sede. Mas a gente também tem que entender que a gente precisa acreditar mais do que todo mundo. Não importa o que você faça. Pode ser na função de ser mãe. Eu vou ser a melhor mãe que eu puder ser. Pode ser a função de ser pai. Pode ser a função de ser filho. Qualquer função. Eu posso. E quando algo vier à sua mão para fazer, você tem que fazer o seu melhor. Eliseu disse, comece a atirar. Ele atirou. Pega a flecha e golpeia na terra. Não falou quantas. Ele falou para ele fazer isso aqui. Ó. A flecha estava no solo. Aí ele falou, pega a flecha. Ele pegou. Agora golpeie com a flecha. Aí ele... Mas o que é para fazer? Tá sempre esperando de alguém alguma coisa. A direção já foi dada. Ó, dá licença. Vou arregaçar minhas mangas aqui. E agora eu vou para dentro. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou acreditar mais do que todo mundo. E é isso, queridos. Amém ou não amém? Vamos seguir? Eliseu exclamou, essa é a flecha da vitória, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar mais nada daquele reino. Ele disse a Eliseu, agora pega a flecha, e ele as apanhou. Toda a direção foi dada, mas ela não foi cumprida como ela deveria ser. E você? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Quando você vai no domingo, numa quinta-feira, ou no dia de culto da sua igreja, você que é de outra comunidade de fé, qual é a sua relação diante daquilo que você ouve? Colocar em prática ou não? Tem um irmão na nossa igreja que eu acho que ele era vigia. Eu acho que era, eu não tenho certeza, vigia, garçom e profissões honrosas. Um dia ele ouviu uma palavra profética na igreja, lá na igreja. Eu preguei e ele falou, caramba, ele estava 20 anos sem estudar. 20 anos, o nome dele é Juliano, 20 anos sem estudar. Ele falou assim, vou voltar a estudar. Eu acho que ele terminou o 2º grau primeiro, depois ele entrou para fazer um curso técnico de raio-x. E aí ele começou. No início ele falou, gente, eu estou há 20 anos sem estudar. Como que eu vou retomar? Eu já não era aquele aluno, mas ele decidiu acreditar. Ele falou, eu posso. E aí ele terminou, acho que o 2º grau, não tenho certeza, entrou no curso técnico, desenvolveu, treinou, fez. Hoje ele já é um plantonista no Hospital de Búzios. E com prazer ele veio falar para mim assim, pastor, já estou dando plantão em Búzios. Olha que coisa incrível, já fui chamado para trabalhar no outro hospital. Você sabe o que aconteceu semana retrasada? Eu encontrei com o Juliano na igreja. E eu falei com ele, ei Juliano, como é que você está? Sabe o que ele falou para mim? Pastor, estou estudando de novo em uma outra área. O que uma palavra fez na vida dele? O cara estava 20 anos parado. Aí talvez, se você ouvisse essa palavra, não, mas observe que a gente está sempre botando justificativas e desculpas. Minha mãe,
que me criou, eu sempre digo isso, ela dizia para mim, não desse jeito, eu dei uma melhorada no que ela falava, mas ela falava para mim, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu dei uma melhorada. Quem é bom em dar desculpa, não vai ser bom em fazer mais nada. Então, na vida, ou a gente é bom em fazer as coisas, ou a gente é bom em dar desculpas. Sim ou não, minha gente? Então a gente vai orar. 7h42. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro sobre essa palavra profética que foi lançada sobre a vida dessas pessoas aqui, sobre a vida da Sara, sobre a vida do Zé Antenor, sobre a vida da Débora, sobre a vida da Noemi, da Carla, sobre a vida da Lulu, do Moza, sobre a vida do Juliano, sobre a vida do Zé, sobre a vida de todos esses que entraram aqui. Eu declaro profeticamente que aquilo que vier à mão de cada um deles, eles vão entregar o seu melhor. Que assim como Eliseu, ainda que não na sua melhor qualidade, eles vão acreditar mais do que todo mundo, porque o Senhor é com eles e eles farão a parte que lhe cabe. Guarde, abençoe, livre de todo mal, adestre os dedos para a batalha. Aquilo que eles não podem fazer, que o Senhor faça, que o Senhor traga à existência o que não existe, mas aquilo que o Senhor não vai fazer, que o Senhor dê força para que eles possam fazer. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe nessa quarta-feira. Amanhã estarei de volta aqui com uma palavra às 7h15 da manhã. Valeu! Se fez sentido, compartilha com quem você acha que precisa.